Oi, gente. Eu vou falar hoje sobre o que a gente tem, né, visto, o que eu tenho visto na, nesse mundo, né, de animais de estimação nos últimos anos. Assim, eu vou dizer que não mudou muito, não, tá? Primeiro, assim, todo ano a gente vê que naquelas revistas de o melhor negócio para o próximo ano, né? Tá lá o mercado pet, firme e forte, firme e forte. Eu não lembro mais nem quando foi a primeira vez que eu vi o mercado pet nesses top 5, acho, ou top 10 negócios promissores para o próximo ano, né? E isso não é bom nem ruim, né? Não dá para você avaliar como uma coisa boa, porque estritamente boa, porque ela não é boa em si. O mercado ele traz coisas para serem vendidas. E enquanto ele está vendendo, tá tudo bem. Na verdade, não tem uma preocupação assim com o bem-estar do cachorro, né? Eu vou falar do cachorro especificamente porque é o assunto que eu trato aqui por enquanto. E assim, quando a gente coloca até mesmo nas buscas, né, na internet, cachorro, cão, alguma coisa assim, a gente vê que os primeiros resultados que aparecem dizem respeito à venda de acessórios ou alguma coisa para o cachorro, tá? E isso é de muito interesse para mim, porque como eu trabalho com bem-estar, eu sempre fico olhando, né, como que estão as coisas no mercado. E eu percebo que o mercado ainda dita as regras nessa fatia pet. E aí que a gente vê, aí que a gente já começa a conseguir qualificar a qualidade dessas coisas, porque quando o mercado dá o tom, a minha percepção é que não é bem o bem-estar que está no topo ali do interesse, né? É a venda. E quanto mais a gente vende, melhor. Então, não estou falando de qualidade de produto, tá, gente? Estou falando qualidade assim intrínseca do produto. Eu tô falando qualidade em relação ao cachorro, tá? Por que isso? Quando a gente vai assim, não é em qualquer lugar, tá bom? Aí isso aí depende muito do lugar que a gente tá, principalmente em áreas mais urbanas, tá bom? Em áreas mais rurais assim, é mais comum a gente ver o cachorro sendo tratado como bicho. Não vou falar como cachorro porque também não tem assim eu acho que o desconhecimento também existe, mas as expectativas são diferentes, então leva a tratamentos diferentes, tá? Então não é dizendo se é bom ou ruim, se está certo ou se está errado nesse momento, porque na verdade hoje se eu for classificar como o cachorro é tratado em termos gerais no Brasil, eu vou dizer que é errado, tá? E não tem o mais errado e o menos errado, errado e pronto. Tá longe de estar certo, tá bom? Muito longe. De estar certo do ponto de vista de estar bom para o cachorro, tá? E aí acaba ficando ruim para o humano também, porque o cachorro quando ele não está feliz ele não esconde isso, ele não vai disfarçar. E aí aquilo vai pular na nossa cara de várias formas. Então quando você vê assim uma pessoa carregando o cachorro dentro de uma bolsa, você fala assim, bom, tudo bem, né? É mais prático e tudo, mas quando essa pessoa só carrega o cachorro dentro da bolsa, ou carrega o cachorro dentro de uma bolsa feita especificamente para cachorro, ou seja, essa bolsa ela tem 4 furos e as patas do cachorro ficam para baixo e ele fica tipo voando assim. Aí a gente começa a pensar, poxa vida, né? Tem alguma coisa muito errada, porque essa empresa produz coisas para o cachorro. Deveria pelo menos saber que o cão ele sente um desconforto muito grande quando ele está com as patas não apoiadas. Então é melhor que ele fique com as patas encolhidas dentro de uma sacola, dentro de uma bolsa, do que com a pata voando. Isso gera um desconforto muito grande. Ah, mas o cachorro não está se debatendo. O desconforto ele não é... Nem todo indivíduo reage a desconforto da mesma forma. Então, você às vezes pode não perceber, mas aquele cachorro vai mostrar de alguma forma, nem que seja com um distúrbio orgânico, que ele não está bem, porque ele teve que se adaptar a uma situação de desconforto para poder continuar a viver. Aquela coisa do organismo, ele sempre vai procurar e encontrar o equilíbrio possível. Mas o equilíbrio possível quer dizer que tá bom? Não. E enquanto dá para melhorar, vamos fazer isso, né? Então,
Se eu quero colocar o cachorro numa sacola, e eu tenho uma sacola em que ele fica com as patinhas apoiadas, porém dobradas, e a outra que eu tenho as patinhas voando, se eu conheço um pouquinho do cão, eu pego a sacola aqui, a patinha dele fica para dentro, mesmo que dobrada, porque ele está apoiado e é menos desconfortável. Dá para entender? Então, quando a gente tem que escolher, a gente precisa escolher as coisas que mais se aproximam do respeito àquilo que é confortável para o cão, tá? E esse argumento, gente, de que mas o cachorro não está se debatendo, ele não está chorando, ele não está demonstrando o desconforto, ele é inválido. Por quê? Por causa desse equilíbrio possível. O cachorro, ele não vai sempre se debater, ele não vai sempre reclamar. Tem cachorro que não reclama nem quando está sendo submetido a situações de estresse e dor real, né? Que você fala, não, isso dói, por exemplo, vai dar uma injeção no cachorro, isso dói, porque espeta. E o cachorro não chora, então você não pode inferir, mas o meu cachorro, ele fica quietinho. Isso não quer dizer nada. Nós, porque o cachorro, ele não tem como expressar, e mesmo nós, vamos puxar para a realidade. Nós, humanos, nos submetemos a diversas situações extremamente desagradáveis e desconfortáveis, em nome de alguma coisa, X, tá? Não interessa do que, por que faz isso, mas a gente se submete a isso e, gente, tá uma cachoeira. E assim, a gente não fica se debatendo todos os dias, a gente até relativamente se acostuma com aquilo, né? Mas tem gastrite depois, mas depois tem um estresse crônico, insônia, né? Então a gente sempre, quando puxa para nós, é possível entender o quanto isso é e pode ser prejudicial a longo prazo, tá? Essa coisa de submeter a pequenos estresses, porque assim, olha, eu sempre falo isso, né? É muito fácil identificar maus tratos quando eles dizem respeito à pancada. Então o cara vai lá, desce a pancada no cachorro. Nossa, em geral desce pra cima da pessoa. Porque maltratou o cachorro, que absurdo, não sei o quê. Mas aí tem a pessoa lá carregando o cachorro com as pernas para fora, ou pintando o cachorro, ou tuchando o cachorro de perfume no pet shop e ninguém fala nada, né? E aí eu tô falando assim, vai lá e vai brigar com o cara que passou perfume no cachorro? Não, não é isso, tá? Mas quando a gente se conscientiza do que é bom, do que é ruim para alguém, a gente costuma a começar a se posicionar em relação àquilo. E se você não faz isso, por favor, começa, tá? Porque o mundo não vai mudar por um passo de mágica, não é uma fadinha que vai vir, plim, o mundo ficou melhor. Não, é você. É você que muda o mundo, sabia? E a gente muda o mundo quando a gente se posiciona, né? E quando eu sei de uma coisa, eu preciso me posicionar em relação àquilo, né? É o sol. Tô chorando, gente, muita emoção. Então, e aí, pessoas, assim, olha, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque eu acho importante que nós, conscientes, pessoas conscientes, que a gente dê o tom da indústria e não o contrário. É muito importante que as pessoas conscientes, assim como teve a mudança lá do mercado de alimentos, né, que passou a produzir especificamente para pessoas que não comem carne. Por quê? Porque essas pessoas começaram a se colocar, a se posicionar em relação a isso. Porque o mercado, ele não vai falar assim, gente, ele não vai dar o tom, entende? Tá vendendo carne? Carne dá dinheiro? Carne é fácil de estocar? É tudo conveniência para a própria indústria. Não tem nada a ver com bem-estar. E aí, quando o consumidor dá o tom, ele fala assim, não, o meu cachorro, ele precisa de brinquedos educativos, ele precisa de brinquedos que desenvolvem a mentalidade dele, o mental dele, que ocupem, que sejam desafiadores, ele precisa de um alimento natural, que me permita, com boa qualidade a fonte, né, a fonte dos nutrientes, enfim, é a gente que tem que dar esse tom. Quando eu falar o meu cachorro come só isso e o mercado perceber que isso é lucrativo, porque o que é bom também pode ser lucrativo, não quer dizer que não é, né? Mas somos nós que damos o tom. Então, quando eu vejo, por exemplo, vender esmalte para cachorro,
ou vender cirurgia. É que agora esse negócio de mutilação está um pouco mais pegar pesado com isso, eu achei ótimo, né? Mas existe a mutilação das unhas do gato. Ah, eu quero um gato, mas eu não quero um gato que unhe. Então eu tiro as unhas dele, qual é o problema? Né? Então, me posiciono, certo, gente? Se vocês querem um gato sem unhas, não tenham gatos. Só isso, tá? Eu tava agora mesmo falando com uma cliente minha, que é vegetariana, e ela prepara os alimentos para os animais dela, que são carnívoros, cães e gatos, com carne natural. Porque ela é vegetariana, mas os gatos e os cachorros não são, por natureza. Ah, mas eles comem e ficam bem. Bom, não vou repetir isso, tá? Não vou. Porque a fonte do nutriente é muito importante. É muito importante, tá, gente? É claro que aí você fala assim, ah, mas os artigos científicos dizem. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês quiserem procurar artigo científico, ainda mais quando existem interesses comerciais ao redor daquele artigo científico, vocês busquem artigos, busquem ler muito, e não um artigo que vai falar o que você quer escutar, né? Porque isso aí você sempre vai achar. Mas vocês busquem muito aqueles artigos que não foram financiados pela própria indústria. Faz sentido? Então, gente, porque assim, olha, a ciência, ela não é a ciência, ela não é uma técnica infalível. Ela é praticada por seres humanos. E os seres humanos com seus objetivos específicos. E aí, quando você tem o resultado de um teste, os resultados estão na sua mão e você faz deles o que você quiser. A interpretação de resultados, ele não é... Ele é exato, tá? Ele tá lá, dão números, tá? Mas a interpretação daquilo vai de acordo com o que a pessoa tem dentro de si. E são pessoas, gente, não são deuses. Não são seres iluminados acima de qualquer suspeita. A gente sempre tem que ter o senso crítico em relação a isso. Sempre. Porque nós precisamos dar o tom da indústria. Presta atenção, quando a indústria paga a pesquisa, ela continua dando o tom, né? E isso não é o ideal. Porque se eu tenho um produto e eu tô já lá com o produto e eu quero provar que aquele produto é bom, né? Eu vou provar, eu provo. Eu posso tirar resultados ruins, errados, eu posso tirar os erros e falar só dos acertos. Então, assim, existem 1 milhão de jeitos, gente, tá? Então é só para dizer assim, ó, não é porque é científico que é incrivelmente incrível. A gente precisa ter o senso crítico, tá? Sempre. E o senso crítico diz que eu vou pro comportamento. Se o animal é carnívoro, ele é carnívoro, ponto final. Nada que você me disser ao contrário disso vai me convencer do contrário. Ele é carnívoro. Ah, mas eu não dou carne, então dá ração. Mas aí você dá ração com a consciência de que a ração vem da indústria de carne. Ah, eu dou ração vegetariana. Porra, então, sabe? Tenso, né? Porque o cachorro é carnívoro. A fonte proteica dele é a carne, tá? Tô aqui dizendo que você vai matar seu cachorro? Não, não vai matar o cachorro. Igual assim, né? Tem uma coisa também que muita gente... que hoje é muito presente, assim, no ser humano. Hoje não, né? Sempre. O consumo de leite, por exemplo. O ser humano, ele é um ser humano. Parece idiota, né? Mas veja bem, a gente toma o leite de uma outra espécie. Vacas, cabras, ovelhas. Ah, é ruim? Aí, intolerância à lactose. Intolerância à lactose? Lactose é uma substância que precisa de uma enzima para ser digerida. E nós deixamos de ser consumidores de leite assim que a gente desmama, que é um leite humano. Os leites, eles têm diferenças gigantescas de composição entre si, tá? Os leites não são iguais. Então, se você dá leite de vaca para uma criança, ela vai ter problemas. Ai, mas meu filho toma leite de vaca e não tem problema. Então, aí a gente passa para aquela coisa do agudo e do crônico, né? Não é que você vai dar o leite de vaca para uma pessoa e ela vai, pá, morrer. Morte súbita por leite de vaca. Não.
A questão é o crônico, tá? Ah, eu tô falando isso porque eu não tomo leite. Tomo. Eu tomo leite todo dia. Eu sou asmática, tenho dermatite atópica, rinite, e eu digo, quando eu tomo leite, tudo isso piora. Por quê? Porque não é porque o alimento ele entra pela boca que ele vai dar só problema gastrointestinal. Não é só diarreia. Ele vai estimular o corpo a, como que eu digo, reagir. Reagir àquela substância que não era para estar ali. Por quê? Porque eu já deixei de tomar leite há muito tempo, certo? Mas o meu corpo se adapta. Então, algumas pessoas se adaptam e continuam produzindo a lactase, né, que é a enzima específica lá para digerir a lactose. E algumas pessoas não. E aí elas têm sintomas gastrointestinais, elas têm realmente os problemas ligados diretamente ao consumo, né, que seria no estômago, intestino e tudo. Mas eu não. Eu reajo de uma forma alérgica na pele, na respiração. E eu já comprovei que isso é do leite. Por quê? Eu já deixei de tomar leite e melhorei. Eu voltei a tomar leite e piorei. Então isso é uma comprovação, assim, é empírica. É empírica, mas é o suficiente para mim. Dá para entender? Ah, mas a vida tem um monte, mas quando você faz esse teste um monte de vezes e ele dá o mesmo resultado, sabe? Aí você olha e fala, poxa, vamos lá, né, abrir nossos olhos. Nem sempre duplo cego com controle é necessário. Uma observação acurada, uma observação acurada e um julgamento com base em conhecimentos gerais, né? Então, que conhecimentos gerais? O ser humano, ele toma leite até uma certa idade, depois ele deixa de tomar leite, isso é natural. E depois ele não é mais um consumidor de leite. Ah, mas tem tribos não sei aonde que tomam, né? Eles têm necessidades específicas, porque o leite lá é a única fonte de alimento. Aí é outra história. Existem adaptações ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Existem adaptações ao longo dos milênios. Agora é diferente de você pegar populações que não precisam e falar que tudo bem, né? É bem diferente. Então, intolerância à lactose é a mesma coisa que falar que você enfia uma criança dentro de uma sala de aula, ela tem déficit de atenção, porque ela não fica prestando atenção na professora na frente por 4 horas. Então, gente, assim, olha, por que eu estou fazendo toda essa volta? Para dizer que a indústria, ela dá o tom em muitas partes da nossa vida e a gente precisa ser crítico, tá? E com os cães não é diferente. Com os cães, a gente vai ter ali esmalte, perfume, lacinho, gravata, coisas que não são dos cachorros. Os cachorros, tem cachorro que se incomoda, tem cachorro que se acostuma, tem, mas tem uns que não suportam, tem uns que reagem, e esses são os melhores, né, porque aí eles se livram. Mas os que não reagem, você não pode inferir de que eles não estão se sentindo mal com aquilo. Não é porque não reage que não está passando mal, você está entendendo? Então tá ótimo. Se não estiver entendendo aí, a gente escreve aí que a gente tenta explicar de outra forma. E o que mais? E eu tô meio por fora, né? Porque tem roupa, beleza, roupa. Não, meu cachorro sente frio. Uma coisa é uma roupa, por causa do frio. Outra coisa é a gente que veste o cachorro porque acha bonitinho. Aí dia de calor põe roupa, né? Põe roupa cheia de babado, cheia de troço. Mas meu cachorro gosta. Sabe? É aquilo, de novo, né? Meu cachorro gosta, então eu vou falar pra você. Se o seu cachorro gosta, ele pede. Você pega uma roupa, ele corre em cima de você e quer pôr a roupa, se enfia na roupa. Eu já vi cachorro fazendo isso. E normalmente são cães que sentem muito frio e é no inverno. Mas no verão, ele faz isso. Ele se enfia na roupa e tal e quer a roupa. Bom, então filma aí e me mostra, porque eu nunca vi acontecer, né? O que mais? Sapato, né? Mas eu passeio com o cachorro no horário mais quente do dia, não tem outro horário. Olha só, se não tem outro horário, beleza. Agora, se tem outro horário, cara, por favor, porque o pé do cachorro, ele é uma das regiões mais sensíveis do corpo do cachorro. Ele precisa sentir o chão. O tato, ele faz parte da gama de estímulos que o cachorro precisa para ser completo. Você coloca o sapato no cachorro, é como se você pusesse uma venda nos seus olhos. Você que enxerga, é óbvio, né? Porque uma pessoa que não enxerga, ela não tem essas limitações que uma pessoa que enxerga tem. Então, se ela não tem a visão, ela desenvolve outros tipos de habilidades para poder superar aquilo. E ela convive com aquilo. Agora,
para uma pessoa que enxerga, você coloca uma venda nos olhos dela de uma vez, ela pode até se virar, mas não é confortável. Não tem conforto ali. Então tá, Alessandra, é o único horário, então assim, ou ele põe sapato ou ele não passeia. Beleza. Realmente, o passeio tem que acontecer e tudo. Dia de que não tá muito sol, não use sapato. Porque tem gente que põe o sapato no cachorro porque não quer passar um paninho no pé do cachorro quando chega em casa, gente. Sabe, é muito complicado isso. Porque você está tirando uma parte, um órgão sensorial do bicho. Ele sente o chão. Os cães, eles têm as sensações diferentes da nossa. Ele sente o chão e ele sente as texturas do chão, tá? Então, vamos repensar os acessórios. Quando eu estou fazendo uma pesquisa de palavra-chave, né, em relação a cachorro, eu fiquei um pouco espantada porque existem algumas palavras-chave que são diretamente ligadas aos assuntos que eu abordo nos meus vídeos. E tem outras palavras-chave que são relacionadas a isso, certo? Então, quais palavras-chave que eu procurei? Cão, bem-estar canino, bem-estar animal, comportamento de cães, adestramento de cães. Eu acho que é isso. Eu acho que são essas as grandes palavras-chave, né? Assim, os grandes grupos de palavras-chave. E tem as palavras-chave relacionadas. Aí, quando você vai ver, né, o Google ele dá essa ferramenta, é engraçado, você tem lá a quantidade de acessos, de buscas mensais naquela palavra-chave. E assim, claro que confirmou o que eu já sabia, que eu trabalho nisso, então eu já sabia. Mas o grau me espantou. Enquanto uma palavra-chave importante quanto comportamento de cães, que deveria ser top 10 lá, né? Não, top, tinha que ser top, a primeira. A primeira palavra da gama de palavras que as pessoas buscam no Google em relação a cães deveria ser comportamento de cães, porque é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente gosta e quer alguma coisa, tá? Viva. Ela tem uma média de acessos mensal de 100 a 1000. 100 a 1000 buscas mensais do termo comportamento de cães. E todas as relacionadas, não passa de 1000 mensais, tá? Bem-estar animal, então, nem se fala, acho que é 100, se eu não me engano, tá? O máximo, mensal. Agora, quando você vai e coloca a palavra cão como grande grupo, aí você tem mais de 500 palavras relacionadas. E as palavras como lacinho para filhote tem de 10.000 a 100.000 acessos por mês. E isso dá o tom, sabe? Eu estou falando aqui de tom. Isso dá o tom do mercado. Isso dá o tom da qualidade da relação entre cães e humanos. E é temeroso, né? Porque a gente vê onde está a preocupação das pessoas. Ah, mas as pessoas são más. Não. Elas estão sendo levadas pela indústria, né? A indústria de posse de animais de estimação. Que é interessante porque quanto mais gente tem cão, mais a indústria ganha dinheiro e não interessa a qualidade disso, sim a quantidade. Sempre com equilíbrio, tá, gente? Então, carrinho de bebê para cachorro, sacola com as perninhas voando, chapéu, tudo que você usa que não é de cachorro, que você usa no cachorro sempre, você está impondo uma coisa que você não tem como acessar se aquilo dá ou não bem-estar para aquele bicho. O simples fato dele não reagir não quer dizer que ele está gostando, por causa de uma coisa chamada adaptação. A adaptação nem sempre traz bem-estar. Na verdade, é muito difícil uma adaptação trazer bem-estar, porque se fosse bem-estar não precisava adaptar, tá? O natural, quando o natural é respeitado, é necessário poucas adaptações, são necessárias poucas adaptações, tá? Então, eu inseri até as fotos para vocês verem, porque
é importante que se tenha ideia do que a gente quer para os cachorros, tá? Outra coisa também que é pintura. Gente, não, pintar não, tá? Não pintem cachorros. Os cães, eles têm uma ligação com a forma, a cor do seu próprio corpo, é diferente da nossa. A gente tem a consciência, né, de que nós desejamos aquela mudança, apesar disso também ser totalmente discutível, o quanto o nosso desejo é influenciado apenas pelo nosso desejo e quanto é influenciado pelo meio, e o quanto aquilo nos faz feliz ou não. Isso tudo é uma discussão muito grande, muito profunda, né? Além do eu quero ou não quero. E nós não temos como acessar isso no cachorro. Então, quanto mais a gente puder respeitar o que ele é, como ele é, melhor, né? Porque a gente não pergunta pra ele, e aí, doguinho, você quer que eu te pinto de rosa ou de amarelo? Não tem como, né, gente? Ah, mas não é tóxico. Bom, aí se para você respeitar um animal é deixá-lo limpo, saudável e alimentado, bom, aí a gente é outra conversa, tá? Porque a gente também limpa, conserta e embeleza carros. A gente também limpa e conserta um computador e eles não têm vida. Vai além, tá, gente? Cuidado vai além de manter limpo, saudável e alimentado, tá bom? Bom, a mensagem que eu te queria deixar hoje era isso, que é a relação da indústria, né, com o mercado do animal de estimação e qual é o nosso papel nesse meio. E o cuidado que a gente tem que ter para respeitar o bem-estar dos cães. Na verdade, nesse canal você sempre vai ter acesso a esse tipo de informação, porque o meu trabalho é esse, tá? E é isso aí, toda terça e quinta tem Vida de Cão e até a próxima.